Se tem um segmento que de imediato é diretamente afetado pela poluição ambiental, é o turismo. Em cidades litorâneas, como é o caso da capital maranhense, um dos maiores, se não o maior atrativo, é o mar, os passeios nas praias, por exemplo. Porém, a poluição das águas por dejetos sanitários, a coleta de lixo, ainda considerada insatisfatória, além de outros tipos de poluição, podem ser fatores negativos para o setor do turismo. Bem, voltamos aqui a conversar com nossos convidados. Jansen, de fato isso tem prejudicado o turismo aqui na Ilha de São Luís? Com certeza, muito, né? Eu acho que no Brasil todo, como, né, onde tem esses lixos, essa poluição, isso atinge o turismo. Mas voltando aqui para São Luís, a gente tem um grande impacto para os turistas que chegam aqui. Eles estão sempre reclamando que as praias de São Luís estão poluídas. No final de semana você vê carro, você vê lixo. Isso é muito ruim, porque você monta um pacote. Uma agência de viagem tem um trabalho enorme de montar um pacote, montar um roteiro, descrever tudo aquilo ali. Quando chega no destino, o turista não vai usufruir daquilo que ele está comprando. E para que isso não fique vago, a gente prefere não vender as praias. Mas eu acho que isso tem uma solução. Eu acho que a gente tem que, nós como empresários, temos que lutar, reivindicar dos órgãos públicos que a gente merece, que a gente precisa e que é dali que a gente tira o nosso sustento. E a partir do momento que os órgãos públicos, os governos, atentar que o turismo traz dinheiro não só para os empresários, mas também para eles no recolhimento de impostos, aí eles vão valorizar esses setores que são realmente destruídos e trazem muitos problemas para a gente. Nós temos aqui um VT do programa, que a presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes, ela fala um pouco sobre isso, mas eu acho que a gente podia investigar um pouco mais isso, Dalva. Assim. Como é que vocês veem, vocês dois, esse diálogo com o poder público a respeito disso? Tem acontecido esse diálogo, tem avançado, como tem sido? Olha, sobre a questão do saneamento, né, eu vou me ater à questão do saneamento. Acredito que, de uma forma geral, os gestores públicos no Brasil, aqui no Maranhão, têm tido, sim, mais consciência a respeito da necessidade do saneamento, mesmo sendo uma obra que fica embaixo da terra, como a gente falou, né, tem tido mais ciência da necessidade disso. Inclusive, há estatísticas que mostram, para cada R$1 investido em saneamento, você economiza R$4 em saúde e você ainda consegue ganhar muito mais dinheiro através do turismo, né? Então, no período desse de pandemia, isso é mais evidente do que nunca. Mais evidente do que nunca. Então, veja a questão da pandemia. A gente está numa pandemia que precisa lavar as mãos e as pessoas que não têm água todo dia, né? A água intermitente nas suas casas. Então, essa pandemia, ela está confrontando o Brasil com problemas históricos e crônicos. Eu acredito que o saneamento é um desses problemas que está agora realmente exposto, bem visível no nosso país. E, portanto, acredito que os governos têm olhado com mais atenção para isso, mas talvez quem ainda precisa olhar com mais atenção é a sociedade de uma forma geral, porque, como eu falei, é a sociedade quem vota, né? Então, a sociedade de uma forma geral precisa entender a necessidade de se destinar verbas para saneamento, a necessidade também de se fazer aportes do setor privado no saneamento para a gente ter quanto mais investimento, melhor, ok? O que a gente precisa em 10 anos, o novo marco legal do saneamento básico, por exemplo, colocou até 2033, colocou aí 13 anos, para nós universalizarmos o saneamento básico no Brasil, ou seja, para que todas as pessoas tenham abastecimento de água e coleta e tratamento do esgoto. É uma meta muito ousada, muito ambiciosa, extremamente ousada, e a gente só vai conseguir atingir essa meta se houver realmente uma convergência, uma sinergia, investimento público, investimento privado, sociedade consciente, sociedade apoiando essas medidas. Então, volta também para o que a gente já falou no bloco anterior, educação ambiental, mudança mesmo de consciência das pessoas a respeito disso. A questão do saneamento, eu acho que o desenvolvimento é mais longo, né? Apesar de que hoje há bastante recurso e o marco legal ele dá a possibilidade de entrar o recurso privado, mas na questão da coleta de lixo, Jansen, você acha que isso tem melhorado ao longo dos anos? Como é que você tem visto isso? Olha, melhorou, mas ainda precisa melhorar muito mais. Sobre essas fotos que a gente viu aí, nós já fomos chamados, as entidades foram chamadas, nós somos várias entidades aí e as principais
eu diria, 10 entidades que estão mais compromissadas com essa coisa da limpeza, do bem-estar de receber essas pessoas que vêm para visitar São Luís. A gente já teve uma reunião com a Secretaria de Turismo do município a respeito dessa fiscalização, né? Então a gente está nessa fiscalização, olhou, fotografou para identificar quem é a pessoa. Então a partir do momento que nós como cidadãos pegamos essas fotos e jogamos isso para o setor público, porque ele não tem como fiscalizar tudo, acho que o cidadão tem por obrigação fiscalizar. E é isso que essas fotos estão mostrando aí, isso é pessoas, cidadãos que estão se sentindo incomodados e estão divulgando essas imagens. E aí o poder público está indo lá, notificando essas pessoas, oferecendo alternativa para ela, perguntando se ela está precisando de recolhimento, se não está passando a coleta de lixo corretamente e diariamente na sua porta para recolher. Mas eu acho que avançou um pouquinho, a gente precisa melhorar. Precisa que como eu chego na França, na Itália, e não tem sujeira, tem paralelepípedo que você fotografa de longe, é tudo muito bonitinho. Aqui você, para tirar uma foto, tem que estar empurrando o lixo, fazendo aquele negócio todo para poder a foto sair legal. Isso não pode, a gente tem que lutar contra isso. Jansen, se a gente tivesse que fazer aqui rapidamente um exercício e ranquear os principais fatores que têm levado o nosso turismo assim, a crises, principalmente com relação a questões sanitárias, o que a gente poderia colocar nesse ranking? Ou em que lugar desse ranking estaria a poluição ambiental? Olha, eu acho que a poluição ambiental ela está em primeiro lugar. O Brasil é visto muito mal. A gente tem que ser verdadeiro, sabe, gente? A gente tem que conversar essas coisas aqui, né? Porque eu acho que a pessoa que está em casa, ela pode ser leiga no assunto. Porque eu posso ser leigo no teu assunto, eu posso ser leigo no assunto dela e ela pode ser leiga no meu assunto. Quando há uma abertura como esse programa, de um debate, eu acho que é super importante para a sociedade e para as pessoas que estão do outro lado. Então a gente tem que falar muita verdade. A gente tem uma briga política neste país, onde as pessoas não pensam nas outras. Ela não pensa no dinheiro, ela não pensa no dinheiro que eu falo, que tudo que ela investe vai vir de retorno para ela, ou para o meu neto, ou para o meu sobrinho, ou para a minha família futura. Na riqueza que vai ser gerada. A riqueza que vai ser gerada. Essas pessoas não estão pensando no futuro, porque o Brasil sempre foi dito esperança. Eu me cansei dessa palavra esperança, porque eu estou com 57 anos e continuo na mesma esperança, né? Então, a gente vem de um trabalho, daquilo que eu gosto, eu fiz uma universidade, eu estudei turismo, eu fiz jornalismo, para complementar o meu turismo, correto? Porque eu achei que era necessário essa conexão de comunicação e de repente essas pessoas, naquilo que a gente investiu, a gente não tem esse retorno para a gente. Mas eu acho que o topo maior é o meio ambiente. A partir do momento que o Brasil respeitar isso, todos os outros países vão ajudá-los, ele não aceita ajuda, eu acho que o Brasil não aceita ajuda, ele tem aquele negócio em cima, eu sou o melhor e tal. Não, eu acho que se você consegue ouvir as pessoas, você consegue entrar num debate, olha que nós temos uma legislação avançadíssima, mas ela está numa gaveta, né? Ela continua numa gaveta, ninguém conseguiu abrir a gaveta para tirar isso, para que meu filho, o teu neto, possa ter daqui no futuro uma coisa bacana, como os países Mas já você só pouco não, acho que eu sou bem mais otimista que você. Eu, na verdade, sou num período em que eu me formei em engenharia, comecei a trabalhar em obras de engenharia que não se tem os cuidados que se tem hoje. Sim. Se fazia obras aqui na Amazônia que não tinha nem legislação. A Isabela sabe que a legislação nossa é muito recente, né? Mas assim, eu já acho que tem tido avanço sim. Se você vai hoje nos Lençóis Maranhenses, dentro da área que é controlada pelo IBAMA, que eu nem sei nem mais se é IBAMA, é ICMBio agora, sim. Você vê um controle muito forte do que entra lá, em termos de descartáveis e tudo mais. Então é difícil você entrar numa área de lençóis e ver uma garrafa plástica, uma coisa assim. Mas, por exemplo, você estava falando aqui, você não vende as praias de São Luís, mas vende o centro histórico, vende os lençóis. No centro, o que tem se feito para melhorar a questão da limpeza, da coleta de lixo? Olha, o centro da cidade ele já foi muito sujo. Houve uma época em que você não conseguia ir ao centro da cidade com sua família. Hoje está bem melhor. Vamos dizer que melhorou
50%, né? Hoje você já pode andar com sua família lá. Com medo ainda mais você pode ainda, né? Mas quando você fala dos Lençóis Maranhenses, é que as autoridades, o poder público, se você bate numa imagem de alguém, você vai, se você disser aqui, eu sou bom, todo mundo vai achar que eu sou bom. Você todo dia fala naquilo, legal. E fala que fulano não presta, você vai meter aquilo na tua cabeça. O que eu quis dizer que o centro histórico ele é visitado porque eu trabalho nessa área. Ele é visitado porque ele é vendido. Ele é vendido como o meu boi, ele é vendido como os casarões melhores, etc e tal. Ele tem uma história. A praia, ela não tem uma história. A praia é o que eu vou viver à noite no centro histórico durante o dia. Mas eu tenho um final de semana, ou 4, 5 horas, que eu vou me divertir na praia, onde eu vou estar com a minha sunga de banho, eu vou comer um caranguejo, etc e tal. Chegando lá achando sujo, eu vou sair com uma imagem muito ruim da cidade. Porque primeiro eu visito aquilo que é muito mais vendido, para me finalizar o meu turismo naquilo que é menos vendido. E o que vai na minha cabeça foi aquilo que eu olhei por último. Isabela, você gostaria de fazer uma contribuição? Sim, eu gostaria de complementar. Por exemplo, também eu vejo a Lagoa da Janssen. Eu estudei durante um período também na Universidade de Estrasburgo, na França. E alguns séculos atrás era uma das cidades mais poluídas da Europa. O rio que atravessava a cidade era completamente poluído. E é muito impressionante hoje você ver que as pessoas fazem turismo no rio, naqueles barquinhos de turismo, tem patinhos, cisnes, etc. no rio. Então, eu vejo, por exemplo, a nossa Lagoa da Janssen, poderia as pessoas estarem pedalando, fazendo esportes náuticos, etc. Então, isso já faria também o turismo, complementaria com as praias, se a gente tivesse essa possibilidade. E o outro ponto que eu queria destacar, já que é negócios em pauta, né, na pauta, é aqui, além do turismo, há uma valorização dos resíduos sólidos, ou seja, nós tratarmos adequadamente os resíduos sólidos, gera também negócios na área da reciclagem. Então, quando nós pensamos em resíduos sólidos, quando a gente fala em não deixar a rua suja, a gente está pensando só na destinação dos resíduos, em tirar o resíduo da rua. Porém, se a gente, ao invés de levar esse resíduo para o aterro sanitário, se ele for um reciclável, nós destinarmos para a reciclagem, a gente vai estar colocando esse resíduo de volta dentro da cadeia de produção, fazendo uma economia circular e trazendo mais dinheiro para a nossa sociedade, para os catadores de materiais recicláveis, para as empresas do setor, etc. E gerando ICMS e outros tributos, etc. Então, a gente está gerando negócios, estamos gerando riqueza, né? Então, o Brasil perde bilhões de reais por ano ao não reciclar os resíduos que poderiam ser reciclados. E aqui no Maranhão, nós não temos uma única indústria de reciclagem. Então, toda a cadeia logística da reciclagem ela é prejudicada porque os resíduos têm que ser mandados para outros estados, onde tem as indústrias, e a gente perde valor com isso, fica tudo muito mais difícil de reciclar. Então, talvez se as pessoas, inclusive, soubesse que tivesse uma maior percepção, uma maior ciência que o seu resíduo vai ser reciclado, né? E já existem programas como os ecopontos que fazem isso, mas as pessoas às vezes têm realmente preguiça de levar lá porque pensam, isso não vai dar em nada, isso não vai ser reciclado. Mas se existir no dia a dia aquela percepção de que as indústrias de reciclagem estão aqui, estão vizinhas a nós e o material vai ser levado para lá, talvez as pessoas realmente tenham uma maior disponibilidade do seu tempo para irem lá e levarem os seus recicláveis para um ecoponto da vida. Nossa, é muito assunto. A gente passaria realmente muito mais tempo conversando sobre esse ponto aqui especificamente. Mas agora eu vou chamar o intervalo, que já já a gente volta com o terceiro e último bloco do nosso Negócios na Pauta.